vim apresentar o trabalho Promoção à Saúde Mental dos Adolescentes, relato de uma experiência em Mairi, Bahia, que foi construída também com a psicóloga do CAPES, Aritana Oliveira Silva, que não pôde estar presente no momento. Então, essa é a nossa Mairi. Eu trouxe para vocês a foto do nosso Monte Alegre. Antigamente, o nome de Mairi era Monte Alegre. É o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente reza, é o lugar onde a gente faz as nossas atividades dentro do nosso município. Um município de 19.983 habitantes, que tem como rede de atenção à saúde 8 estratégias de saúde da família, 18 postos satélites, uma equipe multiprofissional, 2 academias da saúde, uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar e uma equipe multidisciplinar de apoio, centro de atenção psicossocial, um CEL com laboratório de prótese dentária, uma policlínica municipal, um hospital estadual, um SAMU, central de regulação. Então, a gente tem uma rede de atenção bem composta para realizar as atividades. E onde tudo começou. Então, por que a gente trabalhou a promoção em saúde mental relacionados aos adolescentes? Então, no primeiro momento, foi as escolas sinalizando, tanto os professores quanto os adolescentes, uma demanda muito alta de como a gente iria intervir nos adolescentes que estavam com tentativas tanto de suicídio quanto de automutilação. Então, houve a sinalização de transtornos de saúde mental por professores à equipe do CAPES, inicialmente. Posteriormente, houve uma reunião de sensibilização dos profissionais de saúde e equipe gestora. Então, foi procurado, através da coordenação do CAPES, a psicóloga sinalizou à Secretaria de Saúde, aos demais membros da rede de atenção, e nós nos reunimos para ver como a gente iria fazer as atividades de saúde mental para esses adolescentes. Houve a formulação de um plano de intervenção, e aí veio o maior desafio: promoção à saúde por considerar adolescente uma fase de alterações biopsicossociais. Então, como é que a gente iria fazer essas atividades com esses adolescentes? De que forma a gente poderia criar vínculo com esses adolescentes, considerando que a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, que vai dos 10 aos 19 anos, caracterizada por diversas alterações físicas e psicológicas, o que requer um modelo de cuidado à saúde abrangente e integral. Então, o nosso objetivo geral é proporcionar um espaço coletivo de escuta a esses adolescentes de 12 a 18 anos, no município de Mairi, e os objetivos específicos: primeiro, desenvolver temáticas voltadas para minimizar a automutilação desses jovens que foram sinalizados pelas escolas e proporcionar troca de vivências com adolescentes, família e profissionais de saúde. Então, houve todo um percurso metodológico. Então, trata-se de um relato de experiência com adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, através da busca ativa de adolescentes em domicílio, realizados no período de 10/5 a 28/6 de 2021, no CAPES, através de 8 encontros temáticos. Então, a escola inicialmente sinalizava as principais dificuldades, a equipe gestora conversava, com os professores para poder sinalizar quais os tipos de intervenção, como poderia ser feito essas atividades. Inicialmente, a gente fazia visita ao domicílio, para fazer o vínculo com para conversar com as famílias e com esses adolescentes, para posteriormente fazer os encontros temáticos programados no plano de intervenção. Então, no primeiro momento, foi um momento de acolhimento, que aí foi dito colocar a dinâmica da quebra de gelo. Então, foi botado 2 cadeiras e aí convidava o adolescente se ele queria sentar ou não queria sentar e qual o tema que ele queria conversar naquele momento. E aí ficou a psicóloga, a enfermeira, toda a equipe do CAPES que estava ali naquele momento, escutando os adolescentes, quais são as principais temáticas, o que é que ele queria conversar, o que é que ele estava pensando naquele momento e o que ele esperava da atividade. No segundo momento, houve aí a dinâmica de identificação e autoconhecimento. Então, posteriormente dessa quebra de gelo, foi feito através de grupos de jovens, eles se identificavam. Como é que você se identificava? O que é que você está fazendo aqui? E houve eles falando o que seriam esses valores e os conhecimentos em grupo. Então, sentavam eles ficavam conversando: eu sou assim, eu estou aqui por isso, a gente está aqui nessa atividade, ela me visitou, eu gostei porque ela conversou com ela, e aí os professores também
ali já tinham sinalizados que estavam no prontuário de como deveriam fazer as atividades. No terceiro momento, aí já houve a intervenção, né, da psicóloga com a fala e escuta sobre as emoções e sentimentos. Né? Então, trabalhou os sentimentos, alegria, raiva, como é que você controla, como é que não controla, aí assistiram filmes, enfim. No quarto momento, houve a diferenciação da mudança do corpo, que muitos chegavam a não se identificar com o seu corpo, o que é o seu corpo, então foi falado sobre o corpo no momento, né, a questão das mudanças hormonais nesse período de alterações biopsicossociais. No quinto momento, houve a expressão não verbal de pessoas, muitos adolescentes às vezes não queriam falar, e aí houve algumas dinâmicas com dança, se queria ou se não queria, e aí ela foi analisando como seriam essas dinâmicas. No sexto momento, os conceitos de família, os tipos de mães. No sétimo momento, mudança dos papéis e relações de gênero, diferenças de sexo, gênero e sexualidade. E no oitavo momento, mitos e verdades sobre a automutilação. O principal resultado, na verdade, foi a escuta dessas famílias no final. Né? Os desenhos, as escritas. Então, quando os familiares... Foi feito novamente as visitas e os familiares relatavam como seria o comportamento desses jovens, como mudou o comportamento desses jovens perante a atividade realizada. E o enfrentamento dessa fase, trazendo aceitação e adaptação do cotidiano sem grandes problemas emocionais. Como conclusão da potencialidade dessas atividades, né, do espaço coletivo com esses jovens, essa escuta desses jovens, nesse momento, em duas dimensões. Na dimensão organizacional, porque houve reorganização da rede de atenção ao município em relação à saúde do adolescente, né, como intervir, de como aceitar esse adolescente, não só no CAPS, na estratégia de saúde da família, na policlínica, como a gente poderia fazer essas atividades. O processo de trabalho em relação à equipe, muitos também tinham dificuldade de como trabalhar com o jovem, né, de como captar esse jovem, e sistematização das ações através de relatórios e fluxos. Outra dimensão é assistencial, né, a promoção da linha de cuidados no município, criando vínculo e interatividade, monitoramento de casos suspeitos através de visitas domiciliares. Então, alguns desses jovens ainda precisou ficar fazendo monitoramento, visita, de como poderia realizar essas ações, e uma potente ação, que é a atuação multiprofissional e interdisciplinar da equipe. Aqui eu finalizo, agradeço, com algumas fotos de ações realizadas durante esses grupos terapêuticos de saúde do adolescente.